Fala galerinha, agora já mudei aqui todo o visual porque realmente nós vamos falar sobre relacionamento, sobre casamento, sobre essas coisinhas, né? Muita gente pergunta, Lisboa, você é casado e tal, todas essas coisas, então hoje nós estaremos falando sobre relacionamento. Primeiro deixa eu divulgar isso aqui porque realmente eu quero que todo mundo ouça. Que eu já elimino 10 coisas ao mesmo tempo. Vamos falar sobre casamento, relacionamento. Vamos lá, galera. Só um segundinho, por gentileza, que eu vou compartilhar aqui. Só um segundo. Vamos lá. Falar sobre casamento, relacionamento. Eu quero pedir para que você divulgue essa live, galera. Vamos lá. Eu não gosto de falar disso, mas vamos falar disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Divulgando aqui. Isso aí. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olá, senhorita Lili, James, beleza? Carla, José. Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Hoje eu gostaria de falar sobre uma das coisas que eu me especializei muito em muitos anos e também na questão da vivência. Até mudei um pouquinho aqui, botei um bonezinho. Falar sobre relacionamento, casamento e o que é que vem fazendo a diferença na minha vida e é o que vem acontecendo nas famílias por aí. Beleza, galera? Então, primeiramente, vamos compartilhar esse vídeo aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Peço que vocês não saiam daí. Vamos compartilhar esse vídeo aqui, tentar ajudar os casais por aí. Acabar com essa bagunça aí, de ficar traindo e um monte de zoeira por aí, galera. Calma aí que eu tô divulgando tudo aqui. Trazer pessoas pra cá, vamos lá, Facebook. Traz gente pra cá pra ouvir isso. Vamos falar besteira, né, galera? Porque assim, eu não vou falar de casamento sem falar besteira, é impossível. Eu vou falar besteira mesmo, porque pra falar de relacionamento, pra você poder entender, tem que falar besteira. Com um bom sentido, que eu não vou falar de vulgaridade, mas vou falar algumas besteirinhas, tá bom? Tem que ser dessa forma. Então vamos lá, galera, vamos começar a falar aqui. Primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Lisboa, tá bom? E gostaria de falar pra vocês sobre casamento. O que é casamento, como você viver hoje em dia no casamento, nessa loucura que chama-se vida, né? Então vamos lá. Primeiramente, quando você conhece uma pessoa, muitas coisas que a gente deve pensar aqui, né? Você conhece a sua... Eu vou falar, normalmente os homens vão entender melhor aí o que eu quero dizer, mas por exemplo, quando você conhece uma mulher, você normalmente já visualiza diversas coisas, já imagina... se eu der uma pegada nela, né? Você já pensa em diversas situações e isso tudo com o tempo vai ficando ofuscado. E eu vou explicar por que isso se ofusca, o que é que você tem que fazer para que você retome e reate todo o desejo de você dar aquela namoradinha, né? Então vamos lá, galera, vamos compartilhar esse vídeo para que nós possamos falar sobre relacionamento. E eu vou pedir desculpa para aquelas pessoas que já sabem, me conhecem, que realmente eu não sou de falar muita besteira. Nem muito menos em rede social. Mas hoje eu estarei falando sobre algumas besteirinhas que, na verdade, a gente tem que pensar assim, né? Vamos pensar que o relacionamento é aquela coisa, aquele padrãozinho sério. Não, vamos pensar em todas as partes que o cérebro pensa quando a gente fala de relacionamento. E é bem complicado de falar nisso. Olá, senhorita Ivanice, senhorita Vivian. Muito legal ter vocês aqui. Vamos falar então sobre isso. Então, como que é o relacionamento, galera? Vamos pensar, eu quero falar sobre casamento, tá bom? Casamento. Então, quando a gente conhece uma mulher, ou quando uma mulher conhece, quando a mulher conhece o homem, ou quando o homem conhece uma mulher, o homem, ele pensa diferente. Boa tarde, senhorita Sol, tudo bem? Bom, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Quando o homem conhece uma mulher, automaticamente, por mais decente que ele seja, porque eu me considero um cara muito decente, então a gente tem aqui na mente, a gente já visualiza e vê aquele pedaço de carne, onde você quer dar uma degustada. É assim, galera, não adianta vir com papinho furado que não é assim.
Então a gente vê aquele pedaço de carne, aquele pitelzinho, e a gente pensa em degustá-lo. Essa é a realidade. Porém, o que acontece é que depois que a gente consegue degustar, automaticamente a mente começa a trabalhar de uma forma diferente. Então vamos entender como é que procede isso na nossa cabeça, galera. Tá me dando calor aqui, galera. Eu vou tirar essa blusa. Vamos continuar falando aqui de relacionamento. Pode ficar tranquilo que eu não ficarei nu, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um segundo, galera. Enroscou tudo aqui. Vamos lá, galera. Vamos entender. Então tá bom. O que acontece? Você conhece a mulher e você realmente pensa em dar aquela degustada, aquele pitelzinho, aquela carne fresca. Aí no começo tudo é uma maravilha. Você simplesmente dá aqueles beijos, aqueles amassos, aquelas coisas gostosas, né? Aquelas passadas de mão. E aí isso vai se aprofundando, aí vem um monte de coisa que vai se agregando. Conhece família, cunhado, sogra e tudo essas doideiras aí, a pessoa também ela não é tão legal assim quanto parece, né? Quando a gente começa a conviver junto, tem os problemas, tem as questões que ela tem que cada ser humano pensa de uma forma. Então você pega duas mentes diferentes, esquece todo esse desejo, porque no começo você já logo de cara tem aquele desejo, e aí a mulher também pensa isso. Então assim, o homem pensa assim, carne nova, beijinho gostoso, ela me deu uma passada de mão, passou um creminho. Aí você realmente se seduz e você vai pra cima e tudo, aquela coisa gostosa, vai dormir, aquela coisa, que sabe aqueles filmes de romantismo que a gente vê? E tal, eu fui dormir, não parei de pensar na pessoa amada e tal, tá, legal, tudo isso é no começo. Isso não dura muito tempo, né? Depois que você degustar, depois que você prova, tanto o homem quanto a mulher, isso já muda. Eu sempre tenho uma brincadeira que eu falo que no começo do relacionamento, o casal deita no chão e começa a olhar a estrela. Aí o homem fala para a mulher, nossa, olha que estrela. Aliás, a mulher fala para o homem, olha, o céu está estrelado, ai amor, coisa mais linda estar aqui, vendo todas as estrelas, olhando para você, coisa linda. Aí passa 5 anos, nem isso, né, de casamento, sei lá. Aí olha para a mesma estrela, mesmo céu brilhante, fala, olha amor, o céu está estrelado, olha, as nuvens estão tomando conta, está sumindo as estrelas. Você não está vendo que vai chover, sua anta? Então, as palavras vão mudando, né? Como diz o pastor Cláudio, os animais vão crescendo. No começo oi gatinha, minha coisinha linda. Depois passa um tempo, sua anta, seu cavalo. Então, isso começa a mudar com o tempo. E isso é uma coisa muito normal. Então, a gente precisa entender por que isso acontece. E como é que a gente tem que lidar com isso, galera? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Primeiro eu gostaria de entender que a forma mais fácil da gente falar sobre casamento é a gente se divertir. Tem que falar mesmo, entendeu? Algumas coisas assim eu tenho que deixar... não posso falar tudo, né? Porque senão, já viu, né? Vão me jogar pedra na rua quando me verem. Mas a gente pode falar sobre algumas coisas, né? Algumas coisinhas, alguns detalhes picantes que você precisa entender para que o seu relacionamento volte a pegar fogo. O grande diferencial é que a gente consegue fazer o negócio pegar fogo de novo. A gente consegue. Então a gente só precisa entender aonde está o erro. Tá bom? Então vamos lá. Começo do relacionamento. Eu vou falar assim no começo do meu relacionamento. O que acontece? Você conhece sua mulher, né? Eu sou casado há 15 anos, digamos. Então, digamos assim, quando você vê sua mulher passando no comecinho, você fala, que petelzinho. Aí você já dá aquela olhada, né? Normalmente a gente dá aquela olhada meio desconfiada, assim, bota a mão no bolso, que é pra dar uma disfarçada, né? Aí você chega assim, dá aquela olhada. Entendeu? Rei lá em casa, né? Que pensa e tal. Mas tá bom, aí o que acontece? Você consegue conhecer essa pessoa, você consegue dar aquela degustada, aquela coisa maravilhosa. E aí isso começa a se tornar contínuo, você começa a namorar, e aí começa a ver que a pessoa é muito doida, né? Que tipo, aquela, será que é realmente, né?
Eu olhava lá atrás, via ela tão gostosinha, digamos, e agora essa pessoa chata não para de me encher o saco. Acorda de manhã já de mau humor. Nunca vi esse negócio. Só que até então a gente não tinha essa questão, não dormia sempre junto, né? A gente via, dava aquele perdidinho nos pais pra dar uma namorada, aquela coisinha né, deliciosa. Só que passa o tempo, você começa a ter as responsabilidades, você começa a namorar e tal, aí você começa a dormir junto. E aí você, porque assim, normalmente você vai dormir com a Cinderela e acorda com Dunga, né? Porque assim, tipo, ela foi dormir toda arrumadinha, maquiagem, coisa linda. Aí quando acontece, na madrugada, vocês dão aquela descabelada toda, né? Tal. Aí na hora que você acorda, você olha pro lado e vê um Dunga, né, mano? Você fala, pô, dormi com a Branca de Neve, acordei com o Dunga. Porque, pô, acorda descabelado, né? E normal, as maquiagens já tá toda borrada. Mas isso ainda vai piorar com o tempo. Então a gente começa a entender que realmente isso faz coisa, essas coisas fazem parte da vida, né? Você dormiu com a Branca de Neve e acordou com Dunga, e aí você começa a tentar entender como é que você consegue malhar tudo isso para que você tenha um casamento de sucesso. É porque é muito fácil de você. O ser humano tem como uma facilidade, o autodefesa. A coisa mais fácil de fazer é o que? Você desistir. Eu vou desistir. Essa coisa louca. Deus me apresentou uma mulher doida. Milhões de mulheres por aí, se me bota uma doida no meu caminho. Então, assim, normalmente eu consigo ver que eu sou muito foda, né? Eu sou foda e a minha companheira é um lixo. Não, tá errada a forma de ver. Então a mulher também às vezes, que não sei o que, muitos homens me desejam. E esse homem aí não me dá valor nenhum. Vou dar um Pelé. Normalmente é isso que começa a acontecer. E de fato é o que vai acontecer se a sua cabeça conduzir-se a isso. Então, para tudo tem uma solução. E quando você casa, existe uma frase que a gente nunca presta atenção nessa bagaça. Então você começa a prestar atenção, você que não casou. Quando você for casar, você preste muita atenção na hora que o padre ou o pastor, ou sei lá quem disser assim para você. Você, Fernando, aceita a senhorita Daniela para amar e respeitá-la até que a morte os separe. Parou. Estátua. Pera aí. Até que a morte os separe. Vamos parar e pensar um pouquinho. De novo. Até que a morte os separe. Você que é casado. Você, nesse dia, que, né? Porque assim, normalmente você já tá. A galera fala, eu tô pensando na lua de mel. Mentira. Você tá pensando na lua, porque o mel já foi faz tempo, entendeu? Então assim, não vem com papinho furado. Poucos aí que casam assim, né? Ter dado aquela. Então, normalmente você já tá pensando na lua. Na verdade, que o homem tá pensando nas prestações do casamento, porque, mano, pra casar é caro pra caramba. Então, você não vai ter a lua de mel, você vai ter só a lua. O mel, ó, já foi. Então, ninguém presta atenção nessa parte que fala até que a morte os separe. Então, se você parar pra pensar nisso, é tempo pra caramba, né, meu? Porra, até que a morte os separe. O pastor, peraí, deixa eu pensar um pouco. Você não vai pensar porque o seu sogro tá ali, sua sogra tá ali, e eles vão pular na sua cabeça. Você não tem tempo de pensar. Você tem que ter pensado antes. Na hora que ele perguntar, você aceita até que a morte te separe? Realmente você não tem tempo de pensar. Porque se você demorar para responder, alguém vai pular no seu pescoço e você vai sair rolando pela igreja. Então não tem tempo. Então o pastor para falar, você aceite fulano, bababá, até que a morte o separe. Alguém já parou para pensar nisso aí? Difícil, né, galera? Então vamos pensar, peraí que agora eu tô falando, eu tô ficando doido, né? Na verdade eu sou meio doido, né? Então agora deu frio. Vamos lá, galera, é o seguinte, realmente deu frio, tá calor, o negócio é muito doido. Vamos lá. Vamos entender aqui. Então tá bom. Vamos lá. Primeiramente, você para e pensa assim. Logo no começo, eu casei com a
eu dormi com a Branca de Neve e acordei com um. Eu fui dormir com a Branca de Neve e acordei com Dunga. Tá bom. É que aquele dia você tomou uma a mais, aí você foi dormir, sua mulher toda maquiada, aquela coisa linda. Depois de uma festa. Aí quando você tem aquele rally rola a noite toda, pá, na hora que você acorda, você fala, não era essa aí ontem, né? Não era essa ontem. Ela estava maquiada, estava toda produzida para sair de manhã e de noite. Você descabelou a mulher inteira e você acha que ela ia acordar igual ela foi dormir? Seu louco. Então é lógico que ela não ia acordar igual ela foi dormir. Ela acordou e está toda descabelada. Então é isso que acontece. Então o casamento ele é mais ou menos assim. Ó. O que conduz a mente do ser humano a começar a fazer groselha. Logicamente, a rede social e todo o meio que tem de comunicação hoje em dia, ele te deixa vulnerável e fácil para que você comece a trair, adulterar. Isso é uma coisa muito fácil, tanto para homens quanto para mulheres. É muito fácil. Então, existem algumas técnicas e algumas táticas que você deve usar para que você não passe e não corra esse risco. Tá bom, galera? Espera aí que eu estou me arrumando para que eu não chame muita atenção, porque é o que eu quero chamar. É que eu sou muito lindo, né? Mas assim, o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é realmente relacionamento. Então vou me camuflar aqui. Vou ficar igual o Dunga. Então vamos lá, pera aí. Primeiramente deixa eu compartilhar aqui para mais pessoas. Tem muita gente aqui, vamos lá, compartilha para todos. É isso aí. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Vamos para as táticas. Casamento. Os focos maiores de complicações do casamento, porque assim, o casamento ele é muito amplo, né? Você pode ter problemas de diversas formas. Você lidar com uma personalidade diferente da sua, você lidar com finanças, com projetos, com filho, com um monte de coisa que acontece no dia a dia de uma pessoa. E ainda mais lembrar que a gente tem o ser humano, quando eu falo a gente, é o ser humano como um todo, ele tem uma grande dificuldade de lidar com a carne fraca. E aí é onde que eu gostaria muito de entrar num tópico. A gente precisa começar a entender que, beleza, errar. O ser humano ele tem um hábito, o ser humano ele é falho, ele erra. Eu erro, um monte de gente erra, todo mundo erra. Porém, alguns erros são irreversíveis. Então a gente começa a entender que o relacionamento ele é muito fácil de se acabar. Na verdade, ele não precisa se acabar na questão de você se distanciar. Ou seja, você se separar, dividir os bens e todas aquelas coisas. Isso não é necessário que aconteça. Às vezes a sua separação ainda continua no mesmo lar ou no mesmo ambiente, que é ainda pior. Então é sobre isso que eu gostaria de entender. Então assim, onde que a mente do ser humano erra? A mulher normalmente quando ela começa a... Eu vou falar do homem, que fica mais fácil, mas isso é para ambos, tá bom? Então assim, o homem ele começa a entender que existem muitas mulheres... Eu vou usar os termos do português bem correto, tá bom? Me desculpem aí, mas é assim. Os homens começam a imaginar e entender que existem muitas mulheres gostosas no mundo. Só que na cabeça do ser humano, todas as mulheres são melhores que a dele. E por que isso acontece? Porque essas mulheres que na mente são melhores do que a dele, é porque ele não dorme, acorda com ela, é porque ele não convive com ela. Então ele simplesmente está atraído pela questão visual, pela carne. Entendeu? Quando eu casei com a minha mulher, ela tinha 48 quilos, ela era uma coisa deliciosa. E logicamente o tempo vai passando, a mulher tem filho e tudo mais, a correria do dia, tudo mais, a idade. E aí quando você analisa, sua mulher está pesando 63, 64 quilos.
E aí você simplesmente começa a inverter, fazer um conversor dentro da sua cabeça de achar que a sua mulher não vale mais nada, que a sua mulher ela tá um bagacinho, entendeu? Então assim, quando você começa a achar na sua mente, mentalmente, que a sua mulher não está tão atrativamente, não está te atraindo né, sexualmente ou de qualquer outra forma, você começa primeiramente, eu já estou falando logo dessa parte, porque é a parte que mais incomoda qualquer relacionamento. Automaticamente, você começa a dar espaço para que a sua mente comece a pensar em outras mulheres. Então você começa a olhar para outras mulheres com desejos, com, enfim, diversas pessoas que vão se aproximar de você e você começa a enxergar tudo isso com desejo, que é uma coisa natural do ser humano. Isso tanto para a mulher quanto para o homem. Quando a mulher ela não consegue mais se sentir atraída pelo marido, de alguma forma, ou por causa de vários outros fatores, porque você só discute, porque você só briga. Então tem aquelas pessoas que brigam o dia inteiro, e à noite chega lá na hora de dormir e fala, vamos namorar. Que jeito você vai namorar? Você está querendo enforcar a pessoa porque ela te encheu o saco o dia inteiro e à noite ela quer namorar. Você não vai namorar, né? Você tá louco para esganar, né? Então é isso, galera. Assim, você precisa entender que o relacionamento são duas pessoas, uma só carne. Esse é o princípio. Quando você entende que um relacionamento ele é duas pessoas, uma só carne, você começa a entender que seu cônjuge, ele também é você. Entendeu? Você e seu cônjuge são uma só pessoa. Independente dos problemas que você tem, porque todo ser humano tem problema. Então vamos entender onde que a mente é conduzida e direcionada. Vamos supor que uma mulher ela fica assistindo uma novela todo dia às 9 horas da noite, né? Aí tem o Giannichini, o Cauã Raymond e sei lá quantos outros que são pessoas daqueles corpos gostosos. E aí a mulher normalmente ela tem aquilo na mente, ela está conduzida a enxergar aqueles caras da novela que na verdade eles vivem da aparência. E aí o que acontece? Ela está conduzida todo dia, ela vê o Cauã Raymond, aquela coisa deliciosa. Daí de repente ela olha para o lado e vê o seu marido. Entendeu? E aí ela vai olhar e vai fazer assim. Ela está conduzida somente, mentalmente ela está conduzida no Cauã Raymond, Giannichini, sei lá quem mais. Então quando ela olhar para o marido, ela vai falar, que isso? Quem é esse gordinho aí, né? Porque automaticamente o tempo vai passando, você vai ficando barrigudinho, né? Mais ou menos. E aí o tempo vai judiando. Então, automaticamente, na nossa cabeça, a gente conduz que a gente é muito top. Então, normalmente, quando uma mulher tem esse problema, ou quando o homem tem esse problema, o homem que fica vendo lá o Pânico na TV, aquelas bundas perfeitas, aí ele olha para a mulher dele que acabou de tomar banho, ela passa à sua frente e ele fala: que isso? Lógico, na mente dele, ele estava vendo a menina do Pânico que vive para ter aquela bunda. Aí a mulher dele passou, que já teve filhos, que já teve isso e aquilo, que já não tem aquela idade. É lógico que não vai ter comparação. Então, por isso que você tem que conduzir sua mente para que ela não pense naquela porcaria da novela ou do Pânico na TV. E aí é onde a gente entra na questão lógica. Muitos casais, quando passam um determinado tempo, depois de um determinado tempo de casado, o que acontece é que o seu casamento ele começa a se tornar mais amizade do que casamento. Então todo o desejo carnal, aquela vontade, né, de dar aquele arrebento, ele vai sumindo. Então as intrigas e as brigas e as discussões elas começam a se tornar mais constantes, que é uma coisa óbvia. Você não está fazendo nada, né? Então você só começa a brigar. E isso vai cada vez mais afastando. Então quando você começa a ver sua mulher com mais amizade do que desejo, o que acontece? Você fica com vergonha de algumas coisas. Imagina que absurdo você ter vergonha da sua própria esposa ou do seu próprio marido. Você tem que tomar um banho, ficar se escondendo, ou então ficar com vergonha à noite de falar alguma coisa, alguma besteira. Porém, para os seus amigos ou para os seus conhecidos, no WhatsApp, eu não sei aonde, você destrói, fala tudo que você quer. E para sua mulher você não fala nada, ou para o seu marido.
Isso porque todo um tempo não é nada construído do dia para a noite. Tudo num tempo foi construído e vocês vão se afastando automaticamente. Quando você entende, ó, como é que eu vou mudar? É meio complicado mudar. Porque como é que eu vou tentar ter um desejo tão grande pela minha mulher que me enche o saco o dia inteiro? Então calma aí. Se ela tá me enchendo o saco o dia inteiro, porque tem alguma coisa errada. Talvez a forma de eu tratá-la está errada. Então eu não preciso pensar que a minha mulher tem que mudar ou que meu marido tem que mudar. Eu tenho que pensar que eu posso mudar toda a história que vem acontecendo na minha vida. Então eu posso mudar a conduta da minha mulher automática, ela vai mudar a conduta dela automaticamente perante a minha conduta. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá bom, galera? Meu casamento, você vai vendo 15 anos de casado, você vai passando por diversas fases. Então, você começa a passar por tudo isso, né? Você não tem mais desejo, briga direto. Então, você começa a ver que tá tudo errado, né? Você começa a se interessar por várias pessoas que você tá conversando e falou, peraí, tá tudo errado, cara. E aí eu vou começar a entender por onde é que eu preciso melhorar. Então, quem precisa melhorar primeiramente sou eu. Eu não posso cobrar ninguém se eu não estiver sendo exemplo. Então, olha, faça esse teste aí, você que é casado, que não está... Ó, a questão de você chegar à noite e dar aquela namoradinha, isso daí não significa que o seu casamento tá bom. Significa que vocês estão dispostos. Não significa que o casamento tá bom. O casamento, quando tá bom, ele tá bom em todos os aspectos. Então, vamos entender. Sua mulher vai trabalhar. Então, você não conversa mais. Sabe quando a pessoa te chama? Preciso falar com você. Você já fica puto, né? Pô, o que é, meu? O que você quer, entendeu? Não, quero só conversar. Então fala logo que eu tô ocupado. Agora, quando uma outra pessoa chama, você responde de uma forma bem legal. Oi, tudo bem? Saudades, corações, emojis, né? E não é assim que você deve pensar. Então, vamos alterar. Vamos imaginar que a minha mulher ela ainda é aquele pitelzinho que eu ainda quero degustar lá no começo da história. Mas ela não é mais, eu sei que não é mais. Mas tudo bem, na minha cabeça ela tem que ser. Então, quando ela me chama, eu já falo, oi, gostosinha. Entendeu? Aí, o que ela vai pensar logo no começo? Ixi, ele tá bêbado. Né? Mais ou menos isso. Então, você vai responder pra ela, vai falando umas besteirinhas de leve, né? Sempre de leve. Vai reconquistando a confiança de leve, né? Então, automaticamente o casamento ele começa a melhorar. Quando você faz isso, você começa a tirar toda a barreira, que é aquela barreira de muitos e muitos anos. Ah, eu já conheço tudo sobre ela, eu já conheço tudo sobre ele. Não, eu preciso mudar toda essa forma de pensar. Quando eu começo a entender que um casamento ele é conquistado todos os dias, independente, você está 15 anos, 20 anos junto, você precisa refazer o seu casamento toda vez. Porque senão seu casamento entra em monotonia toda vez. Ele vai ficar monótono, sempre. E aí você começa a dar espaço para que a sua mente trabalhe para adultério, para várias outras coisas. Para a questão às vezes não é nem disso, mas você não trata a sua mulher de uma forma coerente ou vice-versa, mulher ou marido, enfim, né? De uma forma educada, você tá ali, fala com todos os seus amigos de uma forma muito tranquila. Quando sua mulher fala, você fica puto, já que ela já te chamou, entendeu? Quando na verdade a pessoa que mais vai te ajudar e vai mais estar ao seu lado é seu cônjuge, porque na verdade vocês são um só. Quando você começa a enxergar que você e sua mulher, ou você e seu marido, são apenas uma só carne, você começa a mudar tudo. Eu preciso entender que na minha mente aqui, primeiramente a minha mulher não é mais aquele pitelzinho. Então como é que eu vou fazer para entender isso? É logicamente, se eu ficar analisando todas as mulheres, mano, essas mulheres, essas mulheres do Instagram aí, isso aí não é de Deus, entendeu? Falando de uma forma brincalhona, mas é verdade. Lógico que você entrar na rede social, você vai ver as bundas mais perfeitas. Se a mulher entrar na rede social e ela quiser, ela vai ver os caras mais perfeitos, dos corpos, tudo perfeito. Mas essa não é a sua realidade. Porque quando você olha para o seu lado, você vai ver a sua esposa ou o seu marido, que não está tão perfeito assim. Então, automaticamente, você conduz na sua mente que aquela pessoa não está mais perfeita, que ela não está mais servindo para mim. Como assim não está mais servindo para mim? Ela é sua esposa, ela é seu marido.
Então a gente precisa trabalhar essa parte. Qual é a forma que eu sempre conduzo a entender que a sua esposa, ela teve, os anos se passaram e ela realmente deu, não é que ela deu uma acabadinha, estou brincando com essa palavra, porém ela, lógico, os anos se passaram, a pessoa não é mais a mesma que você conheceu há 15 anos atrás. Quando você pegar, você vai lá no espelho, porque você, na sua cabeça, eu vou falar para você homem, tá bom? Depois eu falo para as mulheres, mas primeiro para os homens. Na sua cabeça você tá com aquela bunda da Ju, sei lá de quem, do Pânico na TV. Então você conduziu aquela bunda na sua cabeça e aí você olha para a sua esposa e acha que a sua mulher não está tão bem porque você tá com aquela bagaça que você estava vendo na televisão ou aqueles milhões de vídeos que os outros te mandam pelo WhatsApp, certo? Então quando você tiver com isso na sua cabeça, você vai lá no espelho, arranca toda a sua roupa lá, ó, e olha no espelho. E aí você vai ver que você também não tá tudo isso, entendeu? E aí você começa a se pôr no seu lugar. Da mesma forma que a sua mulher passou os anos passaram-se para você também. E aí você começa a ter um pouco mais de respeito com a sua esposa. Você começa a tratar a sua mulher diferente. Isso vale para as mulheres. As mulheres que conversam sobre Cauã Raymond, sei lá quem, conduz isso na mente. Quando você olha para o seu marido, ele também não está daquela forma. O seu marido, mas eu me apaixonei há 15 anos atrás e meu marido tinha um corpo perfeito. Tinha 3 abdômenes definidos. Hoje ele tem só um. Mas os anos se passaram. Entendeu? De vez em vocês ficar focando no problema, foque na solução. Aqui em casa, eu, meu filho e minha esposa treinamos. Nós 3 vamos para academia. Nós vamos todo mundo junto, a gente treina junto, a gente faz tudo junto. Então eu só entendi que eu poderia ser exemplo para falar de relacionamento quando meu casamento fosse exemplo. Então, depois de 15 anos juntos, a gente começa a entender que ó, eu estou errando aqui, eu estou errando aqui, eu estou errando ali. Então a gente precisa parar e entender onde eu estou errando, onde você está errando. Então, algumas coisas aqui em casa a gente é muito rígido. E é onde eu começo a entender que os relacionamentos estão errados por isso. Quando você acha que a sua mente vai ser mais forte, que você vai conduzir a sua mente. Aí eu posso ver 1 milhão de bunda, eu posso ver um monte de mulher, que eu não vou cair em tentação. Aí você é simplesmente tolo ou tola. É lógico que você vai cair em tentação. Então, primeiramente, eu começo a cortar isso. Eu não posso ficar vendo isso. Porque realmente eu vou cair em tentação. Eu sou fraco. A carne é fraca. Isso é bíblico. E assim como a minha mulher também começa a conduzir. Então, assim, existem algumas coisas, né, que eu queria falar para casamento, que é assim, ó. Depois que você casa, né, no começo desse vídeo, depois para quem entrou agora, que você dá uma olhada, eu faço uma brincadeirinha, mas é verdade. No começo do relacionamento, você queria degustar a sua mulher, você tinha aquele desejo, você nem dormia pensando nisso. Depois que você degustou, eu falo degustou para não usar uma outra palavra pesada, e você simplesmente acha que ela não presta mais. E assim também para a mulher vale da mesma forma. Então vamos lá. Casamento. No começo, eu vou sempre dizer a mesma coisa. Começo. Antes de você casar, quando você estiver naquele altar, quando o padre ou o pastor, ou sei lá quem falar, você aceita até que a morte os separe. Se você pensar na frase que foi lhe dita, até que a morte, você não vai aceitar não. Eu não aceitaria, que no dia eu acho que eu não lembrei dessa parte, eu não prestei atenção não. Mas se você não aceitar, você vai apanhar do sogro, da sogra, dos irmãos, dos primos, vão pular em você e você vai apanhar. Então tem que pensar antes de casar. Começo do casamento. Tudo é uma maravilha no começo, né? Você conhece todos os cômodos da casa, vocês entenderam, né? Vocês vão para todos os cantos da casa, conhece tudo. Mas isso é rápido, isso acaba rápido. Se alguém casa aí para fazer sexo, não casa não, meu parceiro, porque isso acaba rápido. Essa parada de fazer toda hora e tal, isso aí é momentâneo, é aquele foguinho de palha, entendeu? É tipo, casei. Ó, quando você casa, vem diversos fatores, responsabilidades, contas. Aliás, antes de eu casar, eu não sabia que tinha que pagar água e luz. Ninguém me avisou que tinha que pagar esse treco aí não. Aí você casa, vem água, luz, vem conta, vem não sei o que, aí depois vem filho, aí vem, vixe Maria, então peraí.
Normalmente a gente vai e casa tudo no embalo, né? Então por isso que a gente começa a se especializar numa coisa para poder ajudar os casais. Legal. Primeiro começo de casamento é isso, né? Tudo é uma maravilha. A gente faz 1 milhão de coisas. A gente conhece as Casas Bahia, faz em 10 vezes sem juros, né? E a gente vai se lascando nessas parcelas. E aí vai, a gente vai aprendendo, batendo a cabeça junto. Porém, vamos supor assim, vai, eu não vou estar 3 anos casado aí, já começa a ferrar tudo. Mas vamos dizer assim, depois de 3 anos de casado, o que acontece, né? Aquele que eu disse no começo, né? Aquele amor, aquele carinho, tipo, o amorzinho. Os animais, eles crescem, né? No começo, como eu disse, minha gatinha, meu pitelzinho. Esses animais, eles vão crescer com os anos. Aí a pessoa vai, sua anta, você não tá vendo, seu cavalo. Então isso começa a se tornar muito comum. Os animais, eles crescem depois de alguns anos de casado. E aí você começa a entender que isso pode ser que fique pior, ou pode ser que você entenda e um dos dois tem que tomar partido para que possa resolver esse casamento. Se os dois, eu não vou abrir mão, porque eu sou muito orgulhoso, aí o que vai acontecer? Vai virar uma zona e quem vai sofrer com as consequências disso tudo, além de você e da sua esposa, ou de você e do seu marido, são os seus filhos. Que aliás os filhos são quem mais sofrem, eles não têm culpa de nada. Então vamos pensar, nós pensamos até agora em todos os problemas, vamos pensar agora na solução. A solução é mais legal. Eu gosto muito da solução, porque chegou uma hora que eu olhava assim e falava assim, né, mulher, olhava assim, você não tá mais tudo não, meu Deus, né, você come pra caramba, né, tipo, e aí a gente começa a conduzir a nossa mente achando que nós estamos muito top, mas a nossa mulher ou o nosso marido está uma carcaça. Quando na verdade ambos estão, os anos estão passando e nós precisamos nos cuidar. Então, de vez eu ficar pensando nos problemas, eu vou pensar na solução. Aqui em casa nós fizemos da seguinte maneira. Qual é a solução? Eu olhei assim e falei. É que assim, eu consegui ver através da minha mulher, né? Ela passou e eu falei, você engordou, né? E mulher eu odeio que fala que engorda, né? Daí eu falei, você engordou pra cacete, meu. Não foi pouco, não. Quase morri quando eu falei isso, né? Porque, tipo, minha mulher, acho que ela olhou e pensou, esse barrigudo tá achando que tá falando de quem, né, meu? E já vou tacar essa panela na cabeça dele. Então, mas assim, eu consegui entender quando eu cheguei nela e falei assim, cacete, meu, mas você engordou demais, velho. Aí ela falou assim, você acha que você tá bonitão, né? Vai lá no espelho olhar lá. Falei, que filha da mãe, eu vou lá no espelho. Eu fui lá no espelho. Realmente eu não estou tão legal não. Então, o que aconteceu? A gente pensou, nós pensamos como uma família, tanto eu quanto minha mulher, quanto meu filho, começamos a fazer academia. E a gente está treinando junto e paramos de criticar, porque é muito fácil criticar, mas tem algumas outras coisas que vamos falar sobre a questão íntima do casal. Lógico, vem diversos fatores, orçamentos, planejamentos, isso tudo que vai acontecendo com o tempo que a gente precisa fazer, mas vamos esquecer, porque assim, 90%, se não for mais, de um sucesso do casamento ó, essa parte, a parte íntima, não adianta. Através da parte íntima você consegue melhorar tudo. Então assim, se você tiver, mas não estou falando de fazer por obrigação não, porque isso daí se fizer por obrigação, aí já começa a ficar estranho, né? Então assim, quando você começa a ter desejo de novo, e é uma coisa muito difícil de você conseguir de novo, né? Porque esse desejo ele vai sendo ofuscado com muitos anos, com muitas brigas, com muitas coisas. Aí você depois voltar com isso é muito difícil. Então o que eu comecei a entender? Que eu precisava mudar. Depois, se eu mudasse, eu poderia tentar pedir para minha mulher mudar. Mas primeiro eu precisava mudar. Eu não preciso ficar pedindo. Normalmente quem fica pedindo não quer mudar. Você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não, primeiro eu mudo, depois eu peço. Então quando eu mudei, nem precisei pedir. Automaticamente ela mudou. Comecei a mandar algumas mensagens, né? Tipo, bom dia, sua gostosinha e tal. Como assim, meu? Esse cara tá bebendo logo cedo, 7 horas da manhã. Amor, você tá bem?
Eu tô bem, mas estaria melhor se você estivesse aqui comigo, deitadinho. Então eu comecei a fazer essas coisas. E começou a dar certo. No começo ela falava assim, ela chegou a me ligar e falar assim, ô, você tá bem mesmo? Chama o Vitor aí que eu quero falar com ele. Né? Peraí, seu pai tá bêbado, 7 horas da manhã. Depois ela foi entendendo. No começo toda mudança é meio complicado. Então eu mandava. E sabe, era mentira, de verdade. Tinha coisa que era mentira, mas era necessário. Como eu falar assim, você estava linda naquela roupa. Não estava linda naquela roupa, mas eu queria acreditar que estava. Então eu mandava, você estava uma gostosinha, né? Naquele negócio, eu fiquei imaginando sem. Então assim, você começa a conduzir a sua mente. E aí a mulher pensa, depois de não sei quantos anos de casa dela, fala, meu marido ficou louco. Eu acho que ele ficou tarado depois de velho, né? E aí você fala, você acha que eu tô velho, filho de uma égua? Então assim, você começa a induzir a sua mente a pensar de uma forma diferente. E é lógico, quando você analisa, eu vou falar sobre fatos, o que é que mudou. Minha mulher quando chegava em casa, ela falava assim, ela ia trabalhar, daí ela falava assim, a gente brigava muito, né, uma fase aí. Então ela falava assim, não aguento mais ficar com você. Aí o que acontece? Você também fala assim, também não aguento mais você. Aí ela fala assim, seu barrigudo. Aí você fala, sua gorda, sua bola de pelo. E aí começam as ofensas. Aí é muito fácil viver desse jeito. Agora vamos pensar em viver de uma forma diferente. Então, se eu fosse analisar pela lógica, merecer, ela não merecia não, pelas brigas, mas alguém tinha que tomar a iniciativa. Então eu vou tomar a iniciativa. Ela falava assim, bom dia, no WhatsApp. O WhatsApp serve para ajudar também. Aí eu mandava assim, mesmo não sendo verdade, entendeu? No começo eu falava, bom dia, sua gostosinha, tudo bem? Estou morrendo de saudade. Eu estava feliz da vida porque ela estava trabalhando. Mas eu falava, estou morrendo de saudade. Daí ela falava assim, ué, você está bem? Sim, estou muito bem, mas poderia estar melhor se você estivesse aqui. Meu Deus, o que você bebeu? E tipo, no começo era assim. Porém, quando ela chega em casa, eu comecei a notar que isso dava efeito. Os resultados eram fantásticos. Por exemplo, eu via que ela ia tomar banho, daí ela colocava um perfuminho. Ou seja, ela começou a se cuidar um pouquinho mais, que eu acho que ela pensava assim, ele tá querendo me pegar mais tarde. Esse danadinho tá de olho. Então, automaticamente começou a conduzir a mente dela a pensar e ter desejo também. Que ela falava assim, putz, será que eu tô entendendo? Primeiro ele me falou que eu era linda, que eu acho que ele tá querendo mais tarde. E não precisa ficar falando. Então, automaticamente você também nota que quando ela chega, ela já se porta diferente. Ela entra, já te dá um beijinho, um abracinho, fala, oi amor. Lógico que eu já tomei um banho, já tô preparado esperando ela, né? Não vou ficar esperando ela nu, deitado. Mas assim, isso vai ser consequência. E com o tempo começa a se tornar hábito. Você sempre brincar, porque assim, o que acontece? Nós com todos, eu estou dizendo num contexto geral, temos o hábito de ser muito brincalhão, conversar com muita gente e tratar as pessoas de uma forma muito educada, muito simpática, muito ética. Porém, quando a gente deveria fazer isso com a nossa esposa, eu falo com 1 milhão de gente, minha mulher me manda uma mensagem e eu respondo ela, tô ocupado, cacete, vai parar de me encher o saco. Então, peraí, por que eu trato todo mundo de uma forma muito educada e muito bem e não trato a pessoa que está comigo bem? Então eu comecei a mudar isso. E deu um resultado, galera, ó, super indico para todos. O resultado é fantástico, né? E assim, aí você começa a ver que a pessoa chega de bom humor, as coisas começam a mudar. Isso não é do dia para noite, né? Às vezes assim é necessário, nesse caso que a gente deu algumas mentirinhas, né, no começo era hoje não mais, né, eu sei que ela vai ver esse vídeo, mas no começo era mentira, assim, quando eu falava assim, você está uma gostosinha, não, ela estava mesmo acima do peso, mas agora eu sei que realmente ela está um pitelzinho, né, então eu tinha que falar, ela sabe disso, né, ó, amor, mas assim, no começo eu tinha que falar, porque isso ia conduzir a minha mente. Então, assim,
algumas coisas para pensar. Isso muda muita coisa, tá bom, galera? Você começa a ter intimidade de novo, começa a falar besteira, mano. Fala pra sua mulher, fala. Se você não falar besteira para sua esposa, você vai falar pra quem, cidadão? Hã? Para a tiazinha do WhatsApp, para sei lá quem do WhatsApp. Para, você tem que falar para a sua esposa. Fala besteira para ela com respeito sempre, com decência. Não sei qual que é o estilo de conversa que vocês têm, mas fala. Porque se você não falar, alguns erros ela vai começar a falar. Então você tem que falar. E a sua mulher vai te responder. No começo ela vai falar, você está bebendo pinga. Mas depois ela vai falar, você também estava uma delícia. E isso vai começar a virar hábito de novo. E ó, funciona, galera. Então assim, o casamento é muito mais além do que você simplesmente morar junto. Morar junto é o óbvio. Você casou, você vai morar junto, você tá na roça, meu parceiro. Você vai ter que pagar conta, você vai ter que cuidar de filho, vai ter que aguentar uma mulher que você dormiu com a... Você dorme com a banca de neve e acorda com o dunga. É lógico, a mulher sai pra baladinha toda arrumadinha, quando você dá aquela descabelada a noite inteira, normalmente tá no escuro, você não tá vendo nada. Quando acorda, você fala, eita, nós, é o dunga. Você acorda com a mulher toda borrada, tal, descabelada. Não é a mesma coisa. Então, a mesma forma ela, quando ela dorme com você de noite, você está todo arrumadinho, quase sempre, e de manhã você já não está tão bem. Então, é uma coisa que você precisa se adaptar. Isso é do casamento, entendeu? E aí vem vários outros fatores, contas e tal. Todos os projetos que a gente faz em família, você precisa botar isso em família. Eu não vou fazer, não existe eu tenho amigos e você tem amigas. Eu tenho finanças e você tem finanças. Quando você está falando de relacionamento, você tem que usar o plural. Temos amigos, temos finanças, temos projetos. Temos. Somos duas pessoas, uma só carne. Então não existe eu, existe nós, família. Isso faz todo um diferencial, tanto no orçamento, quanto na convivência, quanto no respeito. Uma das coisas que eu gostaria muito de falar sobre o meu casamento, que eu admiro muito na minha esposa, é ela não dar moral pra ninguém. Eu sou muito feliz por isso, porque realmente o mundo está muito perdido, né? E aí, vi uns caras aí, uma vez, eu tenho a senha, né? A gente... outra coisa, galera, que é muito importante falar. Nesse negócio de... eu tenho meu acesso no WhatsApp, eu tenho minha senha, minha mulher tem... Não. Isso é furada. Se você tem acesso no seu celular e o seu marido não tem acesso nele, é furada. Você está dando brecha para sua mente começar a pensar besteira. É questão de tempo para você fazer cagada. E a partir do momento que você traz a maldição para dentro da sua casa, para ela sair, não sai fácil não, galera. Então assim, em casa aqui é assim. Então, você tem o acesso. Aqui é no dedinho, né, na digital. Então, tipo, toma, o celular tá aqui, velho. Tó, pegou, pois eu não fico, deixa eu ver o que você tá mexendo no meu celular, não. O celular tá parado ali. Aí eu preciso pagar alguma conta, fazer alguma coisa, o dinheiro é nosso, tudo é nosso. Fala, amor, faz lá que eu tô ocupado. Ela tem um acesso total em qualquer coisa, entendeu? No começo era sempre aquela frescurinha de ficar fuçando tudo, deixa eu ver o WhatsApp. Mas depois isso aí passa rápido, galera. Ela vai chegar uma hora que vai falar, porra, ele não acha nada, ele não faz nada. E desencana, isso daí é paranoia da cabeça da pessoa. Normalmente quem desconfia demais é porque faz groselha. Quando a pessoa fica desconfiando demais da outra, é porque ela faz groselha. Daí ela acha que as outras pessoas também fazem, entendeu? Então eu tenho muito respeito com a minha mulher nessa parte, que ela é fantástica. Eu já vi uns caras muito difícil de resistir. Outro dia eu falei pra ela assim, se esse cara desse em cima de mim, eu acho que eu não aguentava, hein? Eu dava uma bitoquinha nele. Porque assim, uns caras muito boa pinta foram lá, né? Dar uma chavecada lá, né? E aí eu falei pra ela assim, o cara falou, você é linda, cara. Perfeita. Aí eu brincando com a minha esposa, eu falo a mesma coisa. E eu vou falar isso para todos vocês aí. Todos os caras que... Vou usar um português bem feio, tá bom? Vocês me perdoem, mas é verdade. É a mesma coisa que eu falei aqui em casa. Você é linda, você é perfeita. Quando o cara fala isso, o que é que ele quer? Te comer, cacete. Quando eu te conheci, o que eu falava pra você, amor? Que você era linda, que você... Então, e onde você está nesse exato momento? Comigo. Então, calma aí. É exatamente isso. E assim também para os homens. Quando a mulher fica com muito de conversinha furada, papapá,
É lógico, ela quer o quê? Sair com você. Então a gente começa a entender isso. No começo do relacionamento, você e seu marido, ou você e sua esposa, não era assim? Hã? Lembra dos bichinhos, né? Oi gatinha, oi meu príncipe. Isso tudo no começo, depois vira, né? Ô sua anta. Então é essa parte, é esses animais que crescem que é a hora que você precisa dosar e entender que o seu relacionamento vai ser para sempre. Então vamos aqui só fazer um resumo. Quando você vai casar, ninguém presta atenção nessa hora, né? Quando o pastor ou o padre fala assim: você, Fernando, aceita a senhora Daniela até que a morte o separe. Se você parar pra pensar, peraí, você, Fernando, até que a morte o separe. É muito tempo, entendeu? Muito tempo. Eu não vou poder mais pegar ninguém. Não, eu não vou aceitar. Agora, se você fizer isso lá na igreja, a família inteirinha dela vai pular, vai te lixar, você vai tomar um pau. Porque realmente você não pode fazer isso. Então você tem que pensar nisso antes. Então quando o pastor ou o padre fala, ninguém lembra, eu mesmo não lembro de nada. Você aceita, aceito, onde eu assino aqui. Aí você vai ter a lua de mel? Não, eu só vou ter o mel. É, a lua, quer dizer, o mel eu já peguei faz tempo, né? O mel já foi, ó. Então não tem mais lua de mel, é só a lua. O mel e as contas para pagar no casamento, que é caro pra caramba, né? Pra você pagar um casamento. Mas é bom que você preste atenção que no começo é assim. Aceita até que a morte separe? Aceito. Tem certeza? O padre devia falar isso, né? Tem certeza mesmo que você aceita? Você sabe o que é até a morte separe? Se o padre fizer isso, ninguém vai casar, né? Porque vai falar, pensando bem aqui, eu tô pensando que não é uma boa não, né? Muito tempo. Ninguém vai casar. Então ele já mete. Você vê que ele encaixa isso numa frase que é pra te meio que te enganar, né? Só pra falar que ele falou. Entendeu? Que nem aquelas propagandas dos remédios, né? Caso eu continue precisando. Não consigo nem falar aquilo. Mas é mais ou menos isso. Caso persistam os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eles falam mal rápido. Blá, blá, blá. É igual quando você vai casar, né? O padre já inventa, emenda assim na mesma frase. Ele fala: você aceita até que a morte separe. Você, você já dá um beijo, vai, você pode beijar a noiva. Normalmente o cara já vai lá e dá um beijinho, né? No começo você dava aqueles smile, aquelas coisas lindas. Depois com o tempo vai ficando ofusco. E a gente não pode deixar ofuscar, porque o casamento é para todos sempre. E os seus filhos e você começa a construir uma família e a sua família tem que ser abençoada. Você não pode tratar uma amiga do seu Facebook, uma amiga do seu WhatsApp, melhor do que você trata a sua esposa. Você não pode tratar ninguém melhor do que você trata o seu marido. A pessoa que vai viver com você para todo sempre, até que a morte o separe, é a sua esposa, é o seu marido. Então ele tem que ser, ela tem que ser prioridade na sua vida. Quando você priorizar a sua esposa, quando você priorizar o seu marido, a sua casa, a sua vida será abençoada. Quando você começar a enxergar que a sua esposa ela vai ficar com você dia após dia até que a morte o separe, você começa a entender que você não precisa separar para ser feliz. Você precisa aprender a viver. Nós não casamos com quem nós amamos, nós aprendemos a amar com quem nós casamos. E quando a gente começa a entender que tudo isso tem solução, que aquelas pessoas, eu vejo várias mulheres com corpo perfeito. E por que eu tenho que ficar olhando para elas? Eu posso muito bem colocar a minha mulher na academia e dar um incentivo que ela vai ter o corpo perfeito. Eu posso muito bem treinar em família, vai treinar eu, meu filho e minha mulher, a gente treina junto. A gente pode ser diferente do que a gente vê na sociedade. A gente pode ter a intimidade de querer dar aquela namoradinha, né? Sempre. Isso depende muito de mim e depende muito dela. Então eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que fazer a diferença, mas eu não tenho mais desejo, porque minha mulher... Aliás, quando minha mulher vai brigar comigo o dia inteiro, que ela começa a me encher o saco logo cedo, eu já falo assim, você sabe, é que aqui em casa eu levo tudo na brincadeira, então eu falo assim, ei, você sabe, você tá querendo brigar, então calma aí, mais tarde, nem peça, hein, não vai ter. Aí ela já para de brigar, que ela não é besta, que ela sabe que à noite não vai ter. Né? Então ela fala, é verdade, pensando por esse lado, realmente não vamos brigar, né? Porque mais tarde vai ser muito bom. Comprei uns negocinhos para nós experimentarmos. Então assim, você começa a experimentar tudo de novo. Mas eu estou 15 anos casado. Isso, eu brinco sempre com a minha mulher, eu falo assim, ó, eu mereço um Oscar por estar 15 anos casado. Realmente eu mereço um Oscar.
Mas assim, a gente pensa muito em nós e esquecemos do nosso cônjuge. Quando a gente começa a enxergar, antes de você analisar qualquer coisa, você se olha no espelho. Eu preciso primeiro me ver. Pera aí, por que eu vou falar que minha mulher está zoada? Eu vou olhar primeiro no espelho e falar, realmente os anos se passaram. Então quando minha mulher passa, eu não vou ficar olhando defeito. Olhar defeito é muito fácil, camarada. Vamos olhar para as qualidades. Eu tenho uma mulher que ela é super decente, uma ótima mãe, uma trabalhadora. E por que é que eu tenho que ficar olhando para outras mulheres? Então essas pessoas que ficam falando, eu sou casado, sou casado. Quem é casado não precisa ficar falando que é casado. A pessoa precisa se portar como casado. Então, o meu desejo, a minha vontade carnal, ela tem que vir para a minha esposa. É esse desejo. Às vezes a sua mente começa a te conduzir para que você comece a ver outras pessoas com esse desejo. E se você quiser fazer isso, você estará em pecado e a maldição vai para dentro da sua casa. Quem não posso errar nesse aspecto. Se você quiser errar, e você, mas assim, muita gente erra sem saber por que está errando. Então você já entenda que isso vem da sua mente. Quando você começa a achar que você consegue ser mais forte. Porque, a minha mulher, se for analisar por outros itens, ela é muito chata, velho. Ela me enche o saco, cara. De manhã já começa a falar. Eu falo bom dia, ela fala, você já pagou aquela conta? Tipo, calma, te dei bom dia. Então, assim, se eu for analisar tudo isso, realmente é muito chato. Então, nesse meio termo, vem uma outra bem gostosinha e começa a me falar oi. Então, calma aí. Vamos começar a conduzir a minha mente. Senão, eu nunca terei ninguém para todos sempre. Para até que a morte me separe, digamos assim. Eu começarei a ter envolvimentos momentâneos. Um tempo eu estarei com uma, porque ninguém é perfeito. Então as pessoas têm dificuldades e têm problemas. Quando a gente deixa, na verdade o seu casamento ou o meu casamento, ele só morre se você permitir. Mas eu não tenho mais desejo pela minha mulher. Então você está se permitindo a isso, porque você pode conduzir a sua mente a melhorar. Mas ela não quer melhorar, mas você pode fazer ela querer melhorar. Vocês são um só. A partir do momento que os dois se entregam, o casamento morreu. Agora, a partir do momento que uma metade ainda tem vontade, tem desejo, ela consegue conduzir a outra metade. E o casamento é um sucesso. E sua família é uma bênção. E era isso que eu queria falar pra vocês, tá bom, galera? Eu gostaria muito de falar pra vocês que, para muita gente que não sabe, meu nome é Fernando Lisboa. Eu sou casado há 15 anos com a mesma mulher, graças a Deus. E eu tenho uma família linda. Meu filho chama Vitor, minha mulher chama Daniela. Nós estamos indo para 15 anos de casado. Passamos por diversas provas, porque todo casamento passa por provas. Mas nós somos muito unidos e nós somos servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque nós servimos a Deus que nós não podemos falar besteiras entre nós. Aliás, o casal tem que ser assim, tem que falar mesmo. Porque se você não fizer isso, vai vir um outro Zé Ruela de fora e vai fazer isso. E a cabeça da sua esposa ou do seu marido vai bagunçar. Então seja você esse Zé Ruela. Na verdade, eu sempre falo pra minha mulher, eu quero ser seu Zé Ruela para sempre, tá bom? Então é isso. Se você acha que a sua mulher está fora do peso, leve ela para a academia. Vamos pensar sempre na solução. É muito fácil você criticar. Você está gorda. Não, leva para academia. Vamos fazer, amor, não precisa falar assim, vamos para a academia porque você está uma bola. Não, vamos treinar, amor, vamos treinar junto. Ah, amor, mas será que eu preciso? Não, não era isso que eu quis dizer. Mas vamos treinar? Vamos? Vamos, amor, vamos cuidar do corpo, vai fazer bem. Começa a treinar, de vez você, eu tô vendo alguns erros ali, começa a melhorar. A minha mulher vai dormir com a roupa da Dilma. Mete fogo na roupa, sem ela ver, lógico. Compra uns baby doll pra ela. Entendeu? À noite eu vejo lá, ela com aquelas roupas lá de político. Joga fora, mas pra isso você compra nova. Tá bom? Então primeiro eu compro nova, depois eu jogo fora. Amor, eu comprei uns baby doll da hora pra você e tal. Ela fala, e você está dormindo de calça jeans por quê? Ah, verdade, então eu vou comprar uma calça para mim, moletom. Daquele jeito. Então, assim, todas essas brincadeiras parecem loucura, mas elas salvam o seu casamento. E através do seu casamento, ela vai fazer com que o seu filho cresça abençoado. Porque todo casamento que é destruído, quem sofre é o filho. Tá bom, galera? Beijo gordo pra vocês. Eu preciso ir porque realmente eu vou dar uma namoradinha.